se apegue ao passado, busque novas oportunidades. O novo é incerto e o antigo causa saudades. Pense sempre no futuro, cogitando novas possibilidades. Peço licença agora para você, telespectador, para entrar na sua casa e levar o melhor da poesia de Cubatão e região. Já te convido para permanecer aqui conosco até o final. Hoje estou aqui com uma convidada super especial, com a Rita. Boa noite, Rita. Boa noite, Débora. Que alegria estar aqui, viu? Muito obrigada desde já pela sua presença. Agora nós vamos iniciar um bate-papo aqui com a Rita. Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela. Te convido para ficar aqui comigo. Rita, para que os nossos telespectadores, quem está nos acompanhando, possa entender como você chegou até aqui, me conta um pouquinho de como foi sua infância, as suas origens. Fala um pouquinho pra gente. Ai, Débora, falar da minha infância assim, é muito prazeroso. Eu tive uma infância criada bem no interior, né? Que eu sou do interior, eu sou nascida em São João da Boa Vista, ali pertinho de Poços de Caldas, Águas da Prata. E meus pais foram morar em Casa Branca. E ali eu cresci, né? E fui estudando. Trabalhei muito em lavoura. Aprendi a fazer muitas coisas com lavoura. Meu pai era agricultor também e trabalhava na ferrovia. Todo o nosso alimento era cultivado pela família. Nossa, que interessante. Era uma agricultura familiar. Então nós plantávamos o arroz, o feijão, a melancia, nós jogávamos na semente e nascia ali, a abóbora. E eu fui crescendo nesse ambiente e aprendendo com a natureza. E eu sou muito apreciadora, muito admiradora da natureza, dessa beleza. Pra você ter uma ideia, Débora, a minha primeira massinha, minha primeira argila foi pega à beira do córrego, à margem do córrego, as argilas que eu encontrava ali. Tinham argilas amarelas, brancas, vermelhas. Então, onde eu manipulava, fazia meus brinquedos, as coisas que eu gostava, né? Então, foram essa experiência, essa vivência que eu fui crescendo, né? Se eu parar aqui e evocar a memória, Débora, eu sinto até o cheiro daquelas flores ali do campo, sabe? Por onde eu passava para ir até a lavoura. É muito gratificante. Então, assim, a minha infância foi uma infância bem boa também. Minha família é uma família de artista, né? Assim, para quem é mais ou menos da minha época vai saber do que eu estou falando. Existia no passado as cantoras do rádio. Já ouviu falar, Débora? Ou não? Nossa, não. Para ser sincera, não. Os cantores do rádio. Então, as minhas irmãs, elas eram cantoras de rádio. Elas, antes de surgir esses famosos, né, essas duplas sertanejas famosas, né, como hoje, que ganham muito dinheiro, eles faziam aquilo por prazer. Eles iam até as emissoras de rádio da época, na minha cidade tinha, e eles cantavam ao vivo. Nossa, que legal. Então, as minhas duas irmãs, elas eram duplas. Então, em casa era muita festa. Todo domingo, feriado, todo ajuntamento, era muita festa. Com pandeiro, violão, sanfona e muita cantoria, muita comida. Então, eu tenho muitos irmãos que são artistas plásticos, assim, que desenham, que pintam, né? E também na área da educação, que eu fui seguindo. Eu sou da área da educação, né? Sim. Hoje, formada, trabalho com educação, mas meu hobby é a arte em geral. Eu gosto muito das artes plásticas, porque eu aprendi a pintar e a desenhar, tenho contato com a natureza, então eu uso isso, para mim é natural isso, eu gosto muito, né? Porque eu fui crescendo com isso, então hoje eu lanço mão desse hobby que cresceu comigo, né? Fez parte da minha vida. Sim. Então, digamos que a sua infância, né, teve muita referência
Para você migrar para esse mundo da poesia, da arte, Sim. o contato com a natureza é essencial, né? Nossa! E assim, eu acho que hoje, né, como educadora, a gente sabe que a criança ela aprende 80% Sim. vendo, tendo a experiência e mais ou menos 20% ouvindo o que o pai manda fazer. Sim. Porque a gente aprende pelo exemplo, pela vivência. Eu acho que foi isso que ficou. Eu acho que é isso que muitas vezes na minha caminhada, quando eu passei por muitas dificuldades, muitas dúvidas, eu sempre evoquei essa memória boa, gostosa, né? boa de se lembrar. E, você não teve dificuldade, Rita, na infância? Eu tive uma família onde eu vivi muitos abusos emocionais, psicológicos e outros abusos, mas essa vivência, essa memória boa superou. Sim. Ela me faz ter esperança, perspectiva. Sim. É isso. E é lindo isso. Rita, recita uma poesia para a gente poder conhecer o seu trabalho, para o telespectador conhecer o seu trabalho como poeta também. Eu gosto muito, sempre tive o hábito, por exemplo, quando eu estava triste, eu só estava indignada com alguma coisa, Sim. de escrever, né? Então, eu fiz dessa escrita minha fuga, minha maneira de expressar. Eu trouxe uma, Débora, eu trouxe mais duas, mas eu trouxe essa aqui, que o nome dela é Tirania. Nossa! E às vezes falar a tirania do outro, não, é a tirania que a gente vive nessa sociedade, mas é a nossa mesma. Sim. Que às vezes a gente é bem tirano conosco mesmo. Sim. A gente se aprisiona, a gente não se permite viver possibilidades novas. Sim. Há muita culpa que a gente carrega, né? E estou falando isso por causa da experiência que eu tive mesmo. E em um desses momentos, eu voltando para casa quando eu estava estudando, fazendo faculdade, e eu comecei a escrever e saiu essa poesia que eu vou ler para os telespectadores, para quem estiver nos assistindo, tá bom? Chama Tirania. Penso na fluidez da vida, vivida envolta a desafios, distrações e distorções, que sem descanso e ousado empenho meneia a face com desdém e com insana ambição busca seduzir, corromper o coração do ser denominado homem, que mesmo sendo agarrido e de boas ideias provido, terá sua essência esvaída em meio a filosofias que trazem subjacente essa tal relativização. Relativização que é regada pelos princípios ativos do humano, individualismo, egoísmo e tantos ismos que se seguem a criar, que buscam justificar em discursos teóricos e práticas vazias o fio condutor, o antropocentrismo, que nos torna prisioneiros do eu, que se diz humano. E nesse ambiente tirano, de consciência empedernida, é quase impossível se ver e até mesmo se crer que se possa achar guarida, em que a alma protegida se revele, descortine e seja o verbo a transcender o eterno e o terreno, desnudando a obra-prima, que na profundeza do ser, timidamente agestada, as obras do grande saber, resultado da união do espírito, do corpo e do coração. Muito bom, Rita, parabéns, muito bom para poder refletir. Agora nós vamos fazer um breve intervalo com os nossos apoiadores culturais. Se você procura roupas confortáveis para seu filho ou filha, venha para Baby Kids. Aqui você encontra o vestuário completo para todas as idades.
Camisas, calças, pijamas, sapatos, tênis, meias e muito mais com preços acessíveis. Tudo no melhor estilo para vestir uma criança como criança. São modelos elegantes e confortáveis e marcas nacionais importadas. Presenteie quem você mais ama. A roupa que toda criança quer está aqui na Baby Kids. Tudo com qualidade, bom preço e as melhores opções de vestuário infantil. Baby Kids. Quer a internet mais rápida da região? Então vem para Manalink. Somos referência quando o assunto é internet empresarial e residencial, garantindo velocidade, estabilidade e cobertura incomparáveis. Planos de 100 a 1000 megabytes com garantia de qualidade e suporte 24 horas. Precisa de telefonia fixa? Instalamos ligações nacionais ilimitadas para você falar à vontade. E tem mais, clientes Manalink têm acesso exclusivo ao Paramount+, Watch TV e Max, com milhares de filmes e séries esperando por você. Conecte-se ao futuro com a Manalink. Estamos ligados na evolução digital, oferecendo o melhor acesso ao entretenimento, conhecimento e inovação tecnológica. Tudo isso é possível porque nossas equipes são formadas por profissionais totalmente qualificados. Estamos na Avenida 9 de Abril, 2311, no centro de Cubatão. Manalink, soluções em internet empresarial e residencial. Assine já. Estamos de volta. Vamos dar agora continuidade ao nosso bate-papo com essa querida que está aqui hoje. Além de poeta, além de escrever poesia, essa nossa convidada também é artista plástica. E olha só essa obra dela que está aqui, uma obra muito bonita, inclusive. Fala um pouco, Rita, sobre isso. Ai, Débora, você é muito gentil. Eu sou uma curiosa da arte. Tudo que eu sei, nunca tive numa escola. Entrei agora no projeto, foi até da prefeitura, na Estação das Artes, com a professora muito amada, Tina Nunes, que eu estou aprendendo algumas técnicas, mas eu nunca deixei de pintar. Mas eu gosto muito de fazer essa mistura da pintura em tela com elementos. Sim. Esse quadro aqui que eu fiz, Débora, a gente usa elementos da natureza, né? Então, usei elementos e ele tem uma história, Débora. Sério? Conta pra gente, Rita, essa história. Conta. Porque, a gente vai ficando adulto, né? Sim. E a gente vai perdendo essa naturalidade da criança, essa espontaneidade, essa alegria de viver, mesmo em situação ruim, como eu falei, que eu fui gerada em um ambiente que era abusivo, de algumas maneiras, mas que eu nem pensava nisso, porque tinha todo esse respaldo da arte, dessa vivência que me preenchiam de alegria. Sim. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai fixando nosso olhar só na necessidade. Sim. Né? Quando a gente casa, a gente vê a necessidade de prover o lar com o alimento, com o aluguel, prover os filhos, uma boa escola, e a gente fica nessa agonia. E nesse caminho que a gente vai trilhando, né, a gente vai deixando algumas coisas. Sim. Que eram muito caras pra gente, muito importantes, que nos davam saúde mental, sim, que nos aliviavam as dores, mas para eu ter mais tempo para fazer aquilo que eu preciso, que eu necessito, né, Débora? Que sim. Hoje muitas pessoas vivem em torno da necessidade. Sim, grande parte. Para suprir a necessidade, né? Então, eu fui deixando algumas coisas no caminho. Sim. Eu fui deixando a pintura, eu fui deixando um pouco a poesia de lado, porque tudo aquilo que eu estava fazendo estava tomando o meu tempo, então eu não tinha esse tempo mais adequado para me dedicar, desse ócio que a Sim. gente precisa. Sim. Então, o ócio também é arte e a higiene mental. E por isso eu me vi muitas vezes nessa perturbação da mente, nessa ansiedade desenfreada, que gerou muitas doenças na minha vida, por causa desse fazer necessário, que eu fui deixando as coisas que me aliviavam. Até que eu fui parar
Nós ganhamos, eu e meu esposo é pastor. Sim. Ah, que legal, interessante. Meu esposo é pastor e eu tinha sido desligada de onde eu trabalhava. Sim. E eu fiquei nessa confusão, nessa agonia e nós fomos fazer um processo terapêutico em Anápolis, Goiás, né? Sim. E onde nós tínhamos várias terapias. Nessas terapias, o terapeuta introduziu a pintura. Olha só que interessante. Entrou na sua vida sem nem esperar. Olha, eu chorei muito, Débora, porque resgatou o melhor de mim. A minha infância, me trouxe, devolveu prazer, devolveu alegria, esperança, regozijo e tantas coisas. E aí, quando eu saí de lá, de Anápolis, eu trouxe um monte de elementos que tinham lá na natureza. Eu trouxe elementos de eucalipto, tudo isso aqui que vocês estão vendo no quadro, é tudo que eu trouxe de lá. São cascas de eucaliptos, folhas, tudo que eu trouxe de lá. E eu falei, eu vou fazer uma arte para deixar sempre visível na minha casa, para saber o novo caminho que eu quero seguir. E o caminho que eu queria seguir era um caminho de resgate de tudo que eu deixei para trás. Da boa conversa com meu marido, de sentar no colo, de rir à toa, de rir à toa e do nada, de sair sem ser num lugar chique, num lugar simples, mas estar feliz, de fazer aquilo que eu gosto de fazer. Escolher fazer o que eu gosto de fazer, Então, esse resgate. Então, esse quadro não é um quadro qualquer, ele simboliza esse meu resgate de quem eu era e que eu deixei pelo caminho para encher de um amontoado de outras coisas. E adoeci. Então, eu construí o quadro para que eu sempre olhe para ele. Há um caminho que segue mais adiante lá, no escondido, e que eu tenho que seguir, e que eu quero seguir, resgatando coisas que me fazem bem, que me alegram, que me faz rir, que me faz ser alegre com as outras pessoas também, né? E eu trouxe também uma poesia que fala desse caminho. É fácil seguir um caminho, Débora? Não é fácil, né? Ainda mais quando a gente tem um sonho, né? É um caminho longo, árduo. Difícil. Mas que vale a pena. Vale. E seguir o caminho exige escolhas. Sim. Você tem que fazer escolhas, você tem que ser convicto em fazer escolhas. E você só vai saber se essa escolha foi boa ou ruim se você se lançar. Sim. Então, essa minha poesia fala um pouco disso. Sim. Nos mostre, Rita, essa poesia. E aí a poesia chama Caminho. E eu vou ler, viu, gente? Porque eu não sou igual a Débora, que sabe declamar. Ai, a Débora é minha princesa de cordel, que eu admiro. Eu vou ler. A poesia se chama Caminho. O caminho é difícil, longo e muito estreito. Desbravar o desconhecido incomoda, nasce o medo. Brota no peito a agonia e na mente a confusão, com pensamentos ansiosos atropelando a razão. Neste indagar de mente e alma, a estrutura se abala. O corpo fica inerte na presente situação. A emoção traça os limites nos compartimentos da memória, trazendo a tênue alegria da sutil recordação. Como éramos felizes, mantendo a rotina em ação. O sorriso alegra o rosto no instante de prazer. Ainda bem, Débora, que no insano existe alguém a intervir, lembrando-me que o caminho eu terei que prosseguir. É a tal da consciência mostrando a situação, mediando o velho e o novo,
levando-nos à decisão. Retroceder tem o seu preço, prosseguir o seu também. Portanto, cabe ao vivente refletir, pensar e escolher. Porém, só do futuro a nossa resposta virá. Será que foi mais conveniente permanecer ou caminhar? Muito bom. Fica a reflexão para você aí de casa. E agora nós vamos fazer um breve intervalo com os nossos apoiadores culturais. Passou de novo, hein? Se você procura roupas confortáveis para seu filho ou filha, venha para a Baby Kids. Aqui você encontra o vestuário completo para todas as idades. Camisas, calças, pijamas, sapatos, tênis, meias e muito mais com preços acessíveis. Tudo no melhor estilo para vestir uma criança como criança. São modelos elegantes e confortáveis e marcas nacionais e importadas. Presenteie quem você mais ama. A roupa que toda criança quer está aqui na Baby Kids. Tudo com qualidade, bom preço e as melhores opções de vestuário infantil. Baby Kids. Quer a internet mais rápida da região? Então vem para Manalink. Somos referência quando o assunto é internet empresarial e residencial, garantindo velocidade, estabilidade e cobertura incomparáveis. Planos de 100 a 1000 megabytes com garantia de qualidade e suporte 24 horas. Precisa de telefonia fixa? Instalamos ligações nacionais ilimitadas para você falar à vontade. E tem mais, clientes Manalink têm acesso exclusivo ao Paramount+, Watch TV e Max, com milhares de filmes e séries esperando por você. Conecte-se ao futuro com a Manalink. Estamos ligados na evolução digital, oferecendo o melhor acesso ao entretenimento, conhecimento e inovação tecnológica. Tudo isso é possível porque nossas equipes são formadas por profissionais totalmente qualificados. Estamos na Avenida 9 de Abril, 2311, no centro de Cubatão. Manalink, soluções em internet empresarial e residencial. Assine já. Estamos de volta. Nossa, Rita, o nosso bate-papo está muito legal, muito interessante, está fluindo muito bem. E agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre o futuro. O que você pensa em fazer agora? Como você falou que vai seguir um novo caminho, o que você pensa em fazer? Então, Débora, hoje eu trabalho na coordenação ali do COC, Educação Infantil. Sim. Mas eu fiz essa junção, educação e resgatando a pintura e resgatando a poesia, né? E assim, essa beleza da natureza que eu tenho conhecido. Até aqui eu trouxe um quadro, que é as raízes dos manguezais, aqui de Cubatão. E eu tenho feito a canoagem aqui nos manguezais de Cubatão. Tenho ficado encantada com tudo que eu tenho visto, sim, maravilhada. E com tudo isso, apareceu uma oportunidade para eu fazer meu doutorado, Débora. Nossa, que legal! E meu doutorado vai ser nessa formação, trazendo o meio ambiente, os manguezais aqui de Cubatão, toda essa beleza escondida, sim, que muitos não sabem, sim, muitos não têm esse privilégio de conhecer os bichos que existem, sim, a natureza, o cheiro, além de ser um exercício, um esporte que você faz da canoagem, né? Então, esse é o meu novo desafio hoje, né? Eu vou o semestre que vem está começando meu projeto de pesquisa com os manguezais e também trabalhando, trazendo junto a poesia e também a arte que eu amo, que é a arte plástica. Eu fiz uma poesia especial para falar aqui, para trazer. Nossa, que honra! Que fala dos manguezais, da sua beleza, da sim, sua importância. E o que me deixa mais intrigada, sabe, Débora, que assim, existe uma cultura local e no Brasil mesmo, de Cubatão, ainda lá do passado, sim, degradado, dessa imagem que ficou. Então, meu desejo é tirar essas crenças com uma nova cultura por meio da educação, da experiência e vivência das crianças, sim, com esse manguezal que é lindo. Então, para que essas novas gerações
tragam essa beleza e tragam essa nova visão da nossa cidade para o nosso país e para o mundo. Sim. E que eles possam ver e experimentar essa beleza aqui. Sim. Então, eu trouxe a poesia e eu vou ler, tá bom? Tá bom. Manguezais chama a poesia e diz assim: Mangue, poema da lama. Berçário constante da vida, lugar sagrado de reprodução, abrigo das espécies renascidas, teia de viva em conexão, trama real de existência, entrelaço animal e vegetal, maré, humano, resistência, relação profunda e vital. Entre mares, espaço de encontro, na pulsação das águas que vêm e vão, resiliência salgada no confronto, que floresce em meio à contradição. Guardião da costa, escudo natural, contra a fúria da erosão, tempestades e o desequilíbrio fatal, mangue em constante proteção. Raízes que respiram lama, folhagens que o ar purifica, aglutinam o carbono que clama, por ciclos que nunca se duplicam. Mangue vermelho, preto e branco, memória, início e fecundação, coração úmido, encanto franco, biodiversa pulsação. Solo fértil cheio de enredos, lama que guarda segredo e flor, memórias nutrientes segredos, em silêncio pleno de ardor. Pulmão da natureza, respirador do mar, purificador, mantenedor de tanta beleza que vibra com força e amor. Silêncio fértil e calmo em aparência, mas onde tudo pulsa, tudo se faz. Transformação em sua essência, onde o invisível ganha paz. Ecossistema de encantos mil, cheio de sons e complexidade, ciclos que fazem do que é sutil uma beleza em intensidade. Mangue, poema da lama pulsar, vida que insiste em brotar, mistério que vive a cantar, o que o mundo tenta calar. Muito bom, muito bom. Eu fico muito feliz, né, de uma munícipe estar aqui exaltando as belezas naturais que tem aqui na nossa cidade de Cubatão. Muito bom, Rita. Parabéns pelo seu trabalho. Agora, fala para o telespectador, se caso quiser, quem tiver interesse de repente encomendar um quadro, uma poesia, como que faz para ter esse contato com você? Então, Débora, eu tenho assim essa habilidade, por exemplo, se você quiser uma poesia, eu quero falar pro meu marido, mas não sei fazer poesia. Sim. Então você me manda as características e tudo e eu faço. O telefone é 13 997 020266. Esse é o contato via WhatsApp também, Via Rita? WhatsApp também. Muito obrigada, Rita. Adorei o nosso bate-papo. Estou muito feliz de você estar aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigada a você que acompanhou o nosso programa hoje. O Além das Palavras fica por aqui.